primeiro lugar, Praça das Famílias na Catedral Cristo Rei. Você está convidado a fazer parte deste projeto Praça das Famílias. Seu nome, o nome de um de seus familiares estará gravado em uma das contas do Terço das Famílias. O novo telefone mudou, o telefone agora é novo, 3319-6100. 3319-6100. E o site é o mesmo, catedralcristoreibh.com.br. Faça parte deste projeto maravilhoso da nossa arquidiocese. Hoje nós vamos ter nova leitora das suas participações, que é a Maíra. Bom dia, Maíra. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E vou estar fazendo as leituras aqui das participações. Daqui a pouco nós vamos ler, ela vai ler as suas participações, que você pode participar do programa e no final 2 pessoas serão sorteadas. E também no site da TV Horizonte você pode rever os programas anteriores, tvhorizonte.com.br/questões de fé. E agora nós vamos começar com a música é muito conhecida, o Glória de Vivaldi, interpretada pelo coral Esclat de Barcelona. Vamos conferir. Carismática Católica, normalmente abreviada com a sigla RCC. Na verdade, a Renovação Carismática Católica ela está dentro do movimento pentecostal. O que significa movimento pentecostal? Da palavra Pentecostes. Portanto, o movimento de Pentecostes está presente na Igreja desde o seu nascimento. Pentecostal faz referência a Pentecostes, que segundo o evangelista São Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele permaneceu 40 dias com os apóstolos, dando as suas orientações finais, com aquela autoridade do ressuscitado. Depois Jesus sobe aos céus, ou seja, se ausenta visivelmente, mas manda o seu Espírito, e a festa de Pentecostes é exatamente o significado dela,
50 dias após a ressurreição do Senhor. 10 dias após a sua ascensão. Por isso que a ascensão cai numa quinta, salta o domingo e no outro domingo é a festa de Pentecostes. No Brasil não, porque não é feriado, mas em quase todos os países europeus a festa da ascensão cai numa quinta-feira e depois a festa de Pentecostes. Então a festa de Pentecostes vai significar exatamente o momento que a igreja começa a sua vida eclesial. Jesus terreno já não se faz mais presente, a não ser através da palavra do sacramento e dos sacramentos, e a igreja é animada, recriada continuamente pela ação desta terceira pessoa divina que age de maneira invisível na interioridade de cada ser humano, sopra onde quer. E, portanto, esse é o fenômeno de Pentecostes. Na manhã de Pentecostes, como a igreja, como São Lucas descreve nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos recebem o Espírito Santo e, ao receberem o Espírito Santo, eles se animam com toda a coragem, com toda a disposição, pregam e as pessoas entendem a sua pregação, mesmo que fossem de línguas diferentes. E aí começa a atividade da igreja narrada nos Atos dos Apóstolos. É interessante que, enquanto que o Evangelho de São Lucas, o Evangelho é a narrativa de Jesus, então é o Evangelho de Jesus, os Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo, no sentido de que agora o Espírito Santo está agindo através da igreja, através dos apóstolos. Esta é a base bíblica. Porém, durante a história da igreja, a história da humanidade, nós vamos encontrar também este reavivamento de Pentecostes, algumas vezes um pouco exagerado. Não estou me referindo ainda ao mundo moderno, mas estou me referindo àquilo que eles chamam de milenarismos, que podem acontecer. Os milenarismos são para a passagem dos milênios, mas podem acontecer também na passagem dos séculos. E nestas passagens, tanto de séculos quanto de milênios, houve sempre aqueles que voltaram ao movimento pentecostal. Assim, por exemplo, nós temos Joaquim de Fiore, que é um abade de um mosteiro do sul da Itália, que em épocas remotas, ainda no primeiro milênio do cristianismo, e há outros também, principalmente na passagem do milênio, há outros também, como Thomas Müntzer, na Alemanha, que pregam uma igreja do Espírito Santo, mas uma igreja marcadamente não institucional, né? Então, o Joaquim de Fiore, por exemplo, ele tem uma teologia interessante, curiosa. Claro que ela pode ter equívocos, pode ter erros, mas ele coloca o Antigo Testamento como o tempo do Pai, o Novo Testamento como o tempo do Filho, Jesus, sua encarnação, morte e ressurreição, e o tempo da igreja como o tempo do Espírito. Mas ele pensa nesta igreja preparando a volta do Senhor e, portanto, uma igreja que não se estabelece, uma igreja que não precisa de organização, que não precisa de hierarquia, porque o Espírito Santo vai renovar a humanidade inteira. E a pregação dele é chamado movimento quiliástico ou milenarista, que depois vai se repetindo também esse movimento, por exemplo, no Brasil, com Antônio Conselheiro, no sul do Brasil também, com um religioso que prega a volta de Jesus imediata, que se as pessoas devem se preparar para recebê-lo. E aí é a era do Espírito que prepara a volta de Cristo e a inauguração final. O movimento pentecostal, esse que acontece na história, ele tem uma forte característica, dependendo das circunstâncias, uma forte característica de uma escatologia imediata,
ou seja, a vinda do Senhor imediatamente. E, portanto, esse movimento aconteceu durante toda a história, né? Até chegar aos nossos dias. Nos nossos dias, esse movimento pentecostal, ele acontece, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, entre as igrejas protestantes, históricas, que vão se produzindo outras denominações no interior delas próprias, ou outras vezes de forma autônoma, chamadas experiências ou religiões autônomas. No caso do cristianismo, significa denominações cristãs autônomas, que surgem com forte impacto nos reavivamentos espirituais. Cansados da formalidade, da tradição cristã das suas igrejas tradicionais, eles resolvem partir para um reavivamento. E este reavivamento tem características gerais do movimento pentecostal moderno, surgido na década de 50, a partir da década de 50, e na Igreja Católica, durante o concílio e principalmente no pós-concílio. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, no próximo bloco do Questões de Fé. Voltamos daqui a pouco.